Imagina ser o chefe da polícia de um estado e saber que uma única resposta errada pode custar a sua vida. Foi exatamente isso que eu ouvi de um delegado renomado aqui no Rio de Janeiro. Esse delegado já está na reserva, mas foi linha de frente no enfrentamento ao crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Um homem que conhece, como poucos, os bastidores da segurança pública aqui no estado. E essa conversa de bastidor é uma conversa que eu quero trazer aqui para vocês, porque muita coisa a gente não vai divulgar. E ele comentou assim comigo, algo que talvez ele nunca vai ter coragem de falar isso em público. Ele comentou o seguinte, que a politização dentro da Polícia Militar é um câncer que inviabiliza qualquer continuidade. Por mais que ele faça um trabalho bom, toda vez que muda o governo, é difícil dar continuidade nesse trabalho. E que a cada novo governo, toda a corporação muda junto. E o crime se aproveita dessa fragilidade. A corrupção dentro das instituições é tão descarada que muitas das vezes o crime não está só nas ruas, mas também infiltrado dentro dessa gestão. Mas o que mais me marcou na frase desse delegado, que tem anos de polícia, anos à frente da corporação ali no estado do Rio de Janeiro, que eu não vou mencionar o nome, porque eu te garanto que ele não vai querer falar isso em público, que como chefe de polícia, você nunca pode responder sim ou não a um pedido. A única resposta segura é, vamos ver, porque qualquer outra pode custar a sua vida. Essas são as palavras dele. Isso me mostrou que a nossa segurança não depende só de armas ou operações, mas de integridade e liderança em um ambiente corroído por interesses próprios. E é exatamente esse tipo de bastidor que eu quero compartilhar aqui com você no Portal do Giro. Histórias reais que eu ouço aqui nos bastidores. Conversa com pessoas que viveram o jogo por dentro e que podem abrir os seus olhos para entender o Brasil além das manchetes. Na realidade, o que acontece por trás das mídias. Quando a gente fala de politização dentro da política, a gente sabe que isso é realmente o que faz toda a corporação militar hoje passar pelo que está passando. E não depende somente de uma operação bem feita, não depende somente de uma estratégia de guerra, de tecnologia, nada disso, porque isso são apenas os sintomas de uma raiz que vem correndo no sistema durante muito tempo por dentro. E você quer saber como isso funciona? Eu posso te mostrar aqui hoje. Aquele candidato que você apoia na tua cidade, ele quando começa a fazer política, ele quando pretende ser eleito, a primeira coisa que ele vai fazer são os acordos partidários. Aqueles acordos que todo mundo sabe que existe, mas ninguém tem coragem de falar. Vou te dar um exemplo. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, tomada pelo tráfico, milícia, facções, uma série de organizações criminosas, você sabe que você não pode fazer política em qualquer lugar. Você, para entrar em algum lugar, você depende ali de autorização de alguém. E muitas das vezes essa autorização é negociada. É negociada com dinheiro, com acordos políticos, acordos escusos, que vai fazer com que esse político seja refém no mandato dele daquela organização criminosa pelo resto da vida dele. Eu venho falando isso durante muito tempo. Eu sou um cara que tenho trabalhado aqui diretamente na campanha de alguns candidatos grandes. E eu falo para todos eles, cara, o seu maior desafio é ser eleito sem acordo partidário. Porque quem tem telhado de vidro não vai dar pedrada no telhado de ninguém. E a minha conversa com esse delegado essa semana foi basicamente isso. Ele chegou até a comentar comigo que já tinha indícios de pessoas ligadas a facções como o Comando Vermelho trabalhando dentro de prefeituras de algumas cidades. E aí me diz, como que um cara desse consegue trabalhar dentro da prefeitura ou dentro de organizações políticas? Porque simplesmente o político, na hora de ser eleito, ele usou o dinheiro do tráfico, ele usou a influência, ele para entrar na comunidade, ele teve que ter a autorização desses caras. E muitas das vezes esses caras elegem esses políticos que ficam refém deles depois. E ao exigir qualquer coisa, esse político não tem como dizer não. Não tem como dizer não. Esse é o câncer do Brasil hoje. E esses acordos políticos fazem com que as instituições
de fato, não combatam o crime como tem que combater. Hoje, quando você tem um cargo dentro da Polícia Militar que é indicado que é uma indicação política, será que esse cara que foi indicado politicamente, ele vai combater o próprio cara que indicou ele se ele tiver num caso de corrupção? São poucos que vão fazer isso. Eu tive exemplos aqui de alguns podcasts que a gente fez aqui, inclusive do meu amigo ali, delegado Marcos Vinícius, que ficou numa situação parecida na época do governo Itzel, nomeado por um governo que logo em seguida ele viu muita coisa errada e ele teve que pedir ali sua exoneração para poder combater um crime de alguém que realmente levantou ele. E ali a causa para ele ali falou mais alto do que o seu próprio interesse próprio. Mas será que todos os políticos estão dispostos a fazer isso? Estão dispostos a fazer isso? Será que todos os políticos estão dispostos a ser eleito ou fazer uma campanha sem acordo partidário? Então essa é um tema e um vídeo hoje que eu queria trazer aqui para você analisar, né, se nesse próximo ano de política, nesse próximo ano de pleito aí, se realmente aquele candidato que você acredita, ele vai se eleger dessa forma. Porque, cara, é fato, se você vê ele entrando em lugares que ele depende de uma autorização para entrar e ele não tem nenhum problema ao entrar nesses lugares, saibam que com certeza ele negociou ali uma autorização e esse cara vai ficar refém. Eu já trabalhei em várias campanhas aqui, né, como Portal do Gida, como produtora, e sempre deixei claro que os maiores desafios de qualquer candidato que eu trabalho hoje é ser eleito sem acordo partidário, né? E graças a Deus eu consegui eleger alguns, né, sem acordos partidários. Isso dá uma liberdade, assim, acima de tudo, fenomenal, porque o cara não tem ali o tal do rabo preso com ninguém. E ele pode ali fazer a campanha que ele precisa fazer em favor do povo. Se você realmente quer fazer campanha, né, sem acordo partidário, sem ficar com o rabo preso com ninguém, você vai ter que ir para essa linha do digital, para essa linha da internet. Para isso você tem que ter uma construção de narrativa, você tem que saber como falar e você tem que saber como mostrar de fato ali o seu princípio, os seus valores, os seus projetos, para que a população possa entender de fato quem é você e isso se converter em voto. Imagina você se eu hoje fosse financiado ou patrocinado por alguma organização criminosa. Será que eu poderia falar qualquer coisa aqui no meu canal? Esse é o nosso maior desafio hoje e com certeza essa é a luta que a gente sempre vai batalhar para que a gente possa ter liberdade de falar o que quiser daqui para frente, doa quem doer. Graças a Deus a gente não tem rabo preso aqui com ninguém. Eu não tenho ninguém que possa chegar aqui e falar assim, você só está fazendo isso por causa de mim, por causa do dinheiro disso, o dinheiro daquilo. Não, eu resolvi escolher o caminho mais lento, devagarzinho, passo a passo, mas eu resolvi escolher um caminho sólido que dá margem para a gente falar o que quiser, independente do que acham de mim, o que falam ou doa quem doer, mas a gente vai continuar aqui fazendo o nosso conteúdo com princípio, com valores, sem que nada impeça a gente de fazer as nossas denúncias. Invisto muito aqui no meu trabalho, no Portal do Gida, na minha produtora. Escrevo discurso para vários políticos no estado do Rio de Janeiro. Ajudo minha galera aqui a construir seu podcast, a ganhar dinheiro e a viralizar com isso. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Essa politização, essa política no Rio de Janeiro e no Brasil, ela precisa acabar, né? A compra de voto descarada, a corrupção que existe dentro do sistema eleitoral, ela precisa acabar. E isso só vai acabar com eleitores conscientes. Não adianta ficar na ponta da lança aqui, tentando combater um sistema de segurança, um sistema escuso que já está corrompido na raiz. Isso aí é a mesma coisa que enxugar gelo. Se você realmente acredita que a política é o câncer do Rio de Janeiro hoje e que faz
com que nossas instituições, principalmente as forças de segurança, não combatam de fato o crime organizado no Rio de Janeiro? Comenta aqui embaixo, né, e diz para mim aí o que você acha que deve ser feito para mudar isso. Na minha opinião, acabar com qualquer indicação política dentro das instituições de força de segurança e que hoje, né, qualquer instituição de força de segurança seja idônea, sem lado, sem ideologia e que possa realmente servir e proteger a sociedade e fazer com que se combata a lei ali a qualquer custo na nossa cidade. Porque a raiz de todo o problema que é na imprensa, nas organizações, e isso tem a ver com política, isso tem a ver com acordos partidários. Se você concorda com isso que eu te falei, deixa aqui um comentário, que eu quero saber o que você acha desse tema e a gente possa desenvolver isso aqui mais um pouco. Beleza? Até o próximo vídeo. Pensa nisso e depois você me fala. Um abraço.